planeta Terra, onde vivemos, trabalhamos e evoluímos. É aqui que construímos nossas casas, empresas e complexas estruturas, que nos mantêm abastecidos de tudo o que precisamos. É onde construímos sonhos que pensamos durar para sempre. Desde a pré-história, o homem constrói. E com o avanço da tecnologia, as construções avançam de forma desenfreada, buscando sempre o aproveitamento máximo da Terra e criando estruturas cada vez maiores. Porém, muitas vezes o próprio planeta é negligenciado e os sonhos começam a ruir. Desmoronamentos, deslizamentos, rachaduras. Estruturas inteiras sofrem com os efeitos climáticos. Vidas são perdidas e sonhos destruídos. É buscando compreender as causas desses desastres que o professor, engenheiro e especialista em estruturas de terra, fundações e estruturas especiais pela UFMG e USP, o professor Hermes Marcos Vasconcelos, dedicou mais de 2 décadas estudando os impactos da temperatura e geografia nas estruturas que construímos hoje em dia. Ao longo de todo esse tempo, diversos experimentos foram desenvolvidos a fim de constatar que é possível sim construir com mais segurança, seguindo orientações que levem em consideração tanto o clima quanto as variáveis altitude, longitude, periélio e afélio. Petrópolis, Brumadinho, Capitólio, Ouro Preto, BR-381. Tragédias que não acabam. Vamos entender o porquê isso acontece e possíveis soluções. Com a palavra, Professor Hermes. Olá a todos que me assistem. Estou aqui para poder gravar um novo vídeo, onde eu vou, mais uma vez, falar desses grandes acidentes que têm ocorrido na nossa região sudeste do Brasil, especialmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vejam vocês que 99% das nossas obras, das nossas edificações, são excelentes. 99,9%, vou ter ampliar. As nossas edificações são muito bem edificadas, muito bem feitas. Então, eu não estou aqui para poder trazer alarde para ninguém. A grande maioria, a maioria absoluta da nossa população está muito bem segura. E vamos relatar aqui essas questões que estão ocorrendo aí no leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Petrópolis, Ouro Preto, as BRs aqui, Brumadinho, Mariana, vários acidentes onde isso não representa nem 0,01% das nossas edificações. Mas, não obstante a isso, quando ocorre algum acidente, há um alarde, há uma tristeza geral na nação, há um repúdio, às vezes, das obras que caem. Isso é muito triste e a gente está aqui para poder tentar discutir o que pode estar acontecendo com essas obras. Eu sou engenheiro, tenho 40 anos de experiência e tenho feito muitas estruturas e tenho vivido muitas questões das quais eu estou aqui para poder tentar resolver, mostrar, perceber, discutir o que pode estar ocorrendo nessas estruturas. Então, vejam vocês, toda pequena casa, digo pequena quando ela tem uma área aí de aproximadamente 500, 600 metros quadrados, é uma pequena estrutura. Então, toda casa é uma pequena estrutura, todo prédio com base inferior a 600 metros quadrados é uma pequena estrutura. Pequenas estruturas sofrem deformações pequenas também, pequenas que podem ser traduzidas em fissuras, que não entra nem um palito de fósforo. Então, uma casa é uma pequena estrutura, um prédio é uma pequena estrutura em geral. Uma montanha é uma grande estrutura, uma montanha natural é uma grande estrutura. Uma montanha natural descaracterizada, quando taludes, é uma grande estrutura descaracterizada, mas é uma grande estrutura. Uma barragem é uma grande estrutura. Agora, imaginem vocês vão lá, a casa é uma pequena estrutura. Colocam a casa em cima de uma montanha, a casa começou a fazer parte de uma grande estrutura. Grandes estruturas, grandes deformações, trincas e rachaduras e sujeita à ação altíssima da gravidade. Quando ocorre um acidente, o negócio é muito danoso. Olha o que ocorreu em Petrópolis,
Brumadinho. Então, mas não é para alardear ninguém, porque muitas dessas montanhas têm uma composição rochosa, outras têm uma composição de argila muito dura. Então, isso depende muito da composição do material, do tipo de construções que são efetuadas, que são edificadas sobre essas montanhas. Então, não precisa de ninguém ficar alardeado isso. Então, os casos são mínimos e nós vamos relatar esses casos mínimos, o que pode estar ocorrendo nesses casos. Começaram a ocorrer acidentes recentemente, em 2012, lá em Angra dos Reis, onde faleceram muitas pessoas, e eles estão diretamente ligados com o leste, sudeste do Brasil. Vejam vocês, o clima ele vem variando ao longo desses anos. Aqui em Governador Valadares, eu tenho um verdadeiro laboratório. Aqui em Valadares tem os 2 meses mais quentes e piores dos climas do mundo, que são meses de janeiro e fevereiro. Mas também tem os 2 melhores meses onde nós temos o melhor clima do planeta, um dos melhores climas do planeta, que são os meses de julho e agosto. Vejam vocês que julho e agosto é um clima maravilhoso, onde nós não temos frios excessivos e nem neve que nos deixam trancados dentro de casa. Então o clima vem variando. Se eu vou fazer uma retrospectiva aqui do clima. Vejam vocês, 2015, quando caiu a barragem de Mariana, houve um calor excessivo nessa passagem de 2015 para 2016. Eu sei disso porque Valadares é um verdadeiro laboratório, é uma cidade muito quente e o clima acusa rapidamente aqui em Governador Valadares. Acusa como? As obras aqui começam a ocorrer fissuras, às vezes rachaduras, desplacamento de cerâmicas. Isso, rapidamente, os clientes dos apartamentos que nós edificamos já vêm a nós querer saber as causas e para a gente dar uma solução para os problemas. Vejam vocês, 2018 para 2019, houve já também um clima também quente. Ocorreram esses sinais em Valadares, 2018 para 2019. Dia 25 de janeiro de 2019, caiu a barragem de Brumadinho. Mas 2019 para 2020 não houve um clima quente em Governador Valadares. 2020 para 2021 a mesma coisa. 2021 para 2022, agora nesse período houve um clima já bem diferente, onde nós tivemos excesso de chuvas em outubro, novembro, dezembro, até dia 15 de janeiro. Foi um clima maravilhoso em Governador Valadares, mas muitas chuvas, e isso está muito diretamente ligado com esses acidentes recentes. Mas vejam vocês, o clima é uma coisa que a gente tem que saber perceber, porque eu falei com a pessoa, mas no ano tal que você falou, em 2019 para 2020, houve sim uma temperatura muito alta. Nós temos um fenômeno, algo que ocorre, desculpa, não é um fenômeno, tem uma coisa que ocorre que é o albedo. O albedo é a capacidade das nuvens refletir a radiação solar para o espaço sideral. Quanto mais grossa é a nuvem, mais reflete essa radiação solar. Nos dias nublados, certamente as noites são mais frescas, porque o sol não irradia os calçamentos, os prédios, e à noite não fica irradiando esse calor. Então, nesse ano de 2019 para 2020, onde não houve muito calor, nem 2020 para 2021, houve muita presença de nuvens. Então, é simples o fato, nesses anos não houve um calor excessivo. E agora, 2021 para 2022, nós tivemos um efeito bem diferente, que é o que nós vamos estudar e ver o que está ocorrendo nesses acidentes, principalmente agora nas BRs, Ouro Preto e Petrópolis. Capitólio também. Vejam vocês, existe um detalhe muito importante que todo mundo, principalmente dentro dos trópicos, existe um fenômeno que só ocorre intertrópico, que é o sol a pino. Só entre o trópico de Câncer, que está aqui acima de Cuba, e o trópico de Capricórnio, que está mais ou menos acima de São Paulo. Você pode ver muito estudo de cartografia no YouTube e entender isso melhor.
Isso chama-se latitude. A latitude do Equador é 0. A latitude de São Paulo é 23 sul, a latitude de Cuba é 23 norte. E o Sol só pega pino intertrópico, só nessas regiões. Então aqui no sul de Minas, no leste de Minas, Rio de Janeiro, principalmente no leste de Minas, nessa BR-381, o Sol pega pino nos meses de dezembro e janeiro. Só que o Sol ele não que gira é a Terra. A cada dia que a Terra vai girando, o Sol desloca 30 quilômetros, ou seja, 30 quilômetros em um dia. Isso dá 1.000 quilômetros em um mês. Hoje o Sol está mais ou menos, hoje é dia 3 de maio, hoje o Sol está mais ou menos uns 1.200, 1.300 quilômetros acima do Equador. Ele está caminhando para ficar a pino em Cuba. Então, ele está a pino uns 1.200 quilômetros, 1.300 quilômetros acima do Equador. A pino. O que é a pino? O Sol está batendo em você meio-dia, você não vê nem a sua sombra. Não vê a sombra. Isso é um aspecto muito importante que nós vamos falar após aqui, nós vamos explicar sobre isso. A influência que tem isso nas estruturas. Então, vejam vocês, quando o Sol está aqui na região sudeste de Minas, na latitude 19, a Terra vai girando, e dia 5 de janeiro está pino aqui em Belo Horizonte. 5 de janeiro, Belo Horizonte, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia, e cada dia 30 quilômetros. Dia 23 de dezembro está pino em São Paulo, mas ele chega em São Paulo, a Terra continua girando e vai voltando, e chega dia 5 de janeiro, chega pino novamente em Belo Horizonte, Governador Valadares, Vitória, Uberaba, Uberlândia. Então o Sol fica rodando aqui nessa latitude, mais ou menos 19, 20, 23, durante 4 meses intensamente. Se não fosse a Cordilheira dos Andes, essa questão das massas de ar, essa região sudeste aqui seria um deserto, porque se você for perceber, veja você, se você está na linha aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Vitória, se você perceber, aqui é praticamente um deserto aqui na África. No norte da Austrália é um deserto. Se você for nessa mesma latitude, 23 norte, é um deserto na África. Né? Em Cuba, Cuba é uma ilha marítima, não faz tanto calor, porque a própria maritimidade diminui o calor. Na cidade do México está 2.400 metros de altitude. Você vai lá na Índia, a Índia está sofrendo um forte calor nessa época, eu estou sabendo. Então, existe já estudado um periélio e afélio. Afélio, longe do Sol. Periélio, perto do Sol. Afélio, longe do Sol. Vejam vocês, quando o Sol está a 147 milhões de quilômetros de distância do planeta, ele está no verão da parte sul do planeta. Quando ele está a 152 milhões de quilômetros longe do planeta, ele está no verão no norte do planeta. Então, isso, para quem está nas altitudes de Belo Horizonte, nas altitudes de São Paulo, ou lá no norte do planeta, isso não faz diferença. Mas para quem está aqui na região quente, igual o Governador Valadares, eu estimo que isso aumenta uns 2 graus a temperatura, trazendo mais consequências para as nossas estruturas. Então, vejam vocês, houve fortes volumes de chuvas. Então, existe o problema da radiação solar intensa nessa região sudeste. Vejam esses mapas aqui. Aqui é janeiro e fevereiro. Olha o que ocorre aqui na região sudeste. Como é intenso o calor a essa época aqui. Aí vem as precipitações, as chuvas, chuva, sol, chuva, sol. Então nós vamos dizer que o problema não são apenas as chuvas. O maior problema na nossa região aqui está na radiação solar. Veja isso aqui. Tem montanhas que têm forma argilosa, tem montanhas que têm forma rochosa. Quando você tem um aspecto de montanha diferente da outra, obviamente que a montanha rochosa vai ser mais segura.
Agora, chove numa montanha argilosa, tem radiação solar, vem a radiação solar e causa deformações. Uma montanha é uma grande estrutura, como eu já disse. Vem a radiação solar e causa grandes rachaduras e fissuras, trincas nessa montanha. Isso vai absorver mais água. A montanha absorve mais água. Depois vem o calor, tira a água. Vem a chuva e coloca mais água. Vem o calor, tira a água. Então o corpo vai funcionar. No corpo humano, quando ele fica no sol, nós vamos tomando líquido para aguentar ficar no sol. Agora, essa questão, sol, chuva, ela vai causando esses efeitos desagradáveis à estrutura. Essas rachaduras vão puxando mais água para a estrutura. A estrutura é argilosa, chega um momento que ela satura por causa dessas fissuras e a gravidade, como ela é montanhosa, a gravidade puxa e sai escorregando, sai deslizando tudo. Então, esse é um dos fenômenos que ocorrem nessas montanhas. Então, vejam vocês, nas formas piramidais são piores ainda. Vamos ver aqui uns protótipos que eu fiz, onde eu fiz as medições de temperaturas. Vejam vocês, eu fiz esses protótipos 3D aqui para ilustrar aqui as variações de temperatura conforme a situação de cada formato de estrutura. Primeiro nós vamos ver aqui é no plano. Imagina que eu coloquei um mastro aqui perpendicular ao plano. Esse mastro pode ser você. Você mesmo pode exemplificar. Quanto menor a sombra do seu corpo, maior a intensidade, a radiação solar no seu corpo e no próprio plano que você está pisando. Se você, lá pelas 5 horas da tarde, se você olhar a sua sombra, vai estar 3 vezes a sua altura. Você pode medir. A intensidade vai estar levezinha e bem ao amanhecer também. Então, isso aí vai ocorrendo uma variação térmica de acordo com o caminhar do percurso aparente do Sol para nós, que roda é a Terra. Então, conforme o percurso aparente do Sol, essa sombra vai aumentando e diminuindo de tamanho. Então, tenho no plano, aqui existe uma pirâmide que eu fiz já a 26 graus. Veja que essa pirâmide aqui, ela é a pior situação. Nós vamos perceber isso no gráfico. Tem essa pirâmide a 45 graus e essa a 60 graus. E aqui a edificação que é a 90 graus. A pior situação é a segunda aqui. O gráfico no plano, a temperatura no plano, ela vai subindo, tem uma alta variação, mas o gráfico na pirâmide voltada para o leste, a variação de temperatura é muito alta. Veja os gráficos aí, essa linha vermelha, ela é muito alta. De 7 para as 9 horas, variou 30 graus Celsius. No plano, variou, nessa linha preta, variou menos, variou aí 20 graus. Então o plano é melhor 20, 25, o plano é menos danoso do que a pirâmide de 26 graus. Só que no plano não tem problema, no plano vai cair para onde? A gravidade vai puxar para onde? Existe problema nas rodovias que fazem o concreto, põe malha dupla de ferro para não fissurar, para o concreto não estourar todo. Mas a pior situação é a pirâmide, onde se fazem as barragens, esses taludes de corte nessas BR, onde estão desmoronando. Já no prédio, se você perceber aí, a linha azul escura, a linha roxa é o sol na manhã. Ela vai subir menos do que na pirâmide vermelha. Veja aí que ela vai subir menos, a variação de temperatura e depois sobe menos e depois cai, porque o sol vira para o outro lado do prédio. Quando está do outro lado do prédio no sol da tarde, estava com um paradoxo. Por que as montanhas caem voltadas para o leste e as pastilhas das edificações desplacam mais voltadas para o oeste, para o sol da tarde? Por que disso? Então aqui, nesses gráficos, você vai perceber que no sol, no prédio voltado para o sol da tarde, a variação de temperatura, ela vai lentamente. Quando chega por volta das 16 horas, há um pico maior de radiação, maior do que aconteceu no prédio na parte da manhã. Exatamente por volta de 3, 4 horas da tarde. Por isso o desplacamento nos prédios, na maioria, voltados para
o oeste. Por isso esse despragamento. Aí encerrou aqui as minhas dúvidas por que isso ocorre. Então, a situação mais danosa são as pirâmides a 26 graus. Se fossem feitas essas pirâmides do Egito, que são a 53 graus, aqui no sudeste do Brasil, imagino eu que se lá elas tiverem uma durabilidade de 100 mil anos, aqui elas teriam de 50 mil anos, porque a radiação solar aqui é muito maior. Vocês podem, se alguém estiver me assistindo do sul do país ou em outro país, vocês podem fazer esses gráficos, essas pirâmides, montar um laboratório aí e ver essas variações. Aqui você atinge aí num concreto aí 60 graus, meio-dia, 70 graus. Qual é a variação que você atinge aí na sociedade? De vocês uma coisa interessante. As árvores, eu fiz uma medição de temperatura, a temperatura estava 29 graus, a temperatura ambiente. Quando eu fui debaixo de umas árvores, eu fui medir a terra estava 27 graus, estava mais fresco do que a temperatura ambiente. Depois eu me acheguei debaixo de um capim-colonhão e tinha uma terra aparecendo, eu fui medir debaixo do colhão, a temperatura 29 graus Celsius, debaixo do colhão 31, 32 e a temperatura 21. Então o colhão capim, braquiária, essa vegetação, ela protege muito bem a terra. Então veja que chove muito na região sudeste, no Brasil aqui, e essas proteções vegetais, elas projetam a terra. Por isso que não vira um deserto. Essas massas de ar atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental, massa equatorial continental lá na Amazônia, massa polar atlântica lá no sul do país, essas massas de ar, elas vão fazendo a variação do clima, principalmente a massa polar atlântica, porque ela chega lá no sul do país e a Cordilheira dos Andes não deixa ela sair, os climatologistas explicam isso, e isso vai causando muitas chuvas e essas vegetações fazem com que essa região sudeste do Brasil não torne um deserto. Então, o clima é uma coisa maravilhosa. Quando eu fui medir debaixo da grama, a grama estava dando, debaixo da grama estava dando 38 graus e na terra estava dando 42 graus. Então, vejam vocês, 45 graus na terra e debaixo da grama, com 38 graus, uma diferença de 7 graus. A diferença é pouca, né? É uma diferença que a grama não protege muito igual as árvores protegem, igual o próprio capim, ou braquiária, ou colonhão, protege as terras dessas grandes temperaturas e, consequentemente, essas grandes deformações. Grandes deformações, grandes rachaduras, grandes trincas, grandes rachaduras, grandes trincas, muda a consistência, a densidade das montanhas, ou seja, elas absorvem muitas águas. E com isso, perda de água, ganho de água, perda de água e ganho de água, muitas deformações. Chega um momento que a estrutura colapsa, porque essas montanhas estão sujeitas à ação da gravidade. Então, essas descobertas dos vegetais que existem em todas as regiões do Brasil, principalmente aqui no leste do Brasil, elas causam têm causado esses acidentes. Então, vejo vocês que fazem um talude, fazem uma barragem, ao invés de fazer uma proteção térmica, eles colocam grama. A grama não protege. Veja vocês uma coisa interessante. Eu estava em Belo Horizonte em janeiro e eu, passando na Avenida Raja Cabagra, me deparei com essa situação. Uma lona cobrindo uma montanha. Uma lona cobrindo uma montanha. Eu pensei assim, poxa, alguém pensou em fazer uma proteção térmica nessa montanha. Aí eu fiquei curioso com tal aspecto e fui lá em cima dessa montanha para ver que lona era essa. Quando eu cheguei lá, era um plástico que estava visando não deixar chover na montanha. Não era uma proteção térmica, era um plástico para não deixar chover, ou seja, preocupam-se com as chuvas e não preocupam-se com a radiação solar. É uma montanha de frente para o leste de Minas, como eu disse, é uma questão de muita radiação solar, de alta variação térmica, onde
causa rachaduras, fissuras nessas montanhas e, consequentemente, muita saturação, muda a consistência da montanha e ela causa os deslizamentos. Então, aqui não há nenhuma preocupação com a proteção térmica. Vejam vocês, terremotos não matam. Estruturas, sim, estruturas matam. Uma montanha é uma estrutura. Uma barragem é uma estrutura. Uma encosta é uma estrutura. Essas estruturas, essas grandes estruturas que causam grandes deformações, é nelas que consistem os grandes acidentes. Vejam vocês, se fazem prédios que conseguem absorver a energia de terremotos, por que não podemos fazer nossas barragens, as nossas encostas com proteções térmicas? Vamos percebendo aqui, olha Caratinga. Caratinga fizeram esse muro de arrimo aqui há 2 anos atrás, ele caiu todo, é um muro todo de capeado de concreto. Capeado de concreto em forma piramidal, recebendo de manhã cedo, logo o sol, alta variação térmica, obviamente causou rachaduras nessa estrutura, rachaduras no terreno abaixo, muita precipitação, muita água, a água muda a consistência, muda a densidade e veio tudo abaixo. Então, o pessoal de Caratinga está lá com grande prejuízo. Mesma coisa foi o que ocorreu nessas BRs aí. Fizeram os taludes, plantaram grama, sol, radiação, forma piramidal, altas variações térmicas de manhã, voltada para o sol da manhã, a maioria voltada para o leste ou para o norte do planeta e, consequentemente, grandes variações térmicas, pirâmides de variações térmicas rápidas ao amanhecer. Quanto mais rápida a variação térmica, maiores são as possibilidades de deformações. Deformações traduzem em trincas e rachaduras. Rachaduras e trincas causam absorção maior das precipitações. As precipitações, aquilo muda a densidade desse material. Ou seja, uma hora vem tudo à tona por causa da gravidade, do efeito da gravidade. E, obviamente, que nós podemos fazer soluções de proteções térmicas. Nós temos que tirar essa alta variação térmica inicial na parte da manhã. Existem muitos engenheiros com muita capacitação técnica no Brasil que podem fazer esses projetos. Se fazem estruturas para aguentar um terremoto, por que nós não podemos fazer estruturas para proteger as nossas grandes estruturas e evitar esses grandes acidentes? Vejam vocês, lá em Ouro Preto. Ouro Preto, eu estive em Ouro Preto. Ouro Preto, um casarão, uma montanha rochosa, mas com muitas árvores e terra embaixo. Lá por volta de 8 horas, sol da manhã, 9 horas, aparece sol da manhã. Aquilo vai causando deformações. Grandes deformações, radiação solar, vai causando as fissuras e, depois de 300 anos, veio tudo à tona. Graças a Deus não morreu ninguém. Mas vamos falar agora de Capitólio primeiro. Capitólio é uma pedra. Eu vi uma palestra de uma doutora, Laura, lá do Rio de Janeiro, uma palestra magna, maravilhosa, tremenda, onde ela mostrou lá as pedras. Ela falou que essa pedra caiu por tombamento. Ela caiu por tombamento, mas ela mostrou que uns dias, uns meses antes, a pedra estava mais clara, mais seca. Vieram as precipitações, a pedra, ela saturou, obviamente ela ficou mais pesada, e as movimentações térmicas, certamente, na hora, a pedra veio e tombou. Uma aula maravilhosa. Mas Petrópolis é um caso mais especial. Infelizmente, morreram muitas pessoas, é triste. Eu tenho uma irmã que mora em Petrópolis, todos nós ficamos altamente preocupados com isso. Então, o que ocorreu em Petrópolis? Eu estive lá, eu não fui contratado para poder fazer laudo. Estou aqui para falar da minha percepção. Petrópolis, houve lá uma precipitação de 260 milímetros de água. Isso é 1/4 de uma caixa d'água. Vejam vocês, quando você tem uma área de 40 mil metros quadrados
Se você inclina a área, ela aumenta mais 5.000 metros quadrados. Lá é inclinado. Se você inclinar 26 graus, 23 graus, 5.000 metros quadrados, aumentaria 1.300 toneladas de água nessa montanha. Só que essa montanha está inclinada, como Galileu já provou em 1500 e pouco. Quando o material cai numa situação inclinada, a velocidade aumenta demais por causa da gravidade. E se for côncava, aumenta mais ainda. Então vejam vocês, precipitou, choveu, grandes deformações, sol da manhã, variações altas de temperatura, situações também inclinadas, que são as piores situações, e lá ainda ocorre uma coisa pior, que ainda tem uma montanha em cima. A geometria euclidiana olha no plano. Quando nós estamos fazendo projeto hidráulico, nós geralmente olhamos no plano, olhamos para cima. Quando vem uma alta precipitação e vem ventos fortes, rajadas de vento fortes, essas rajadas desviam grande parte dessa precipitação para a montanha. E isso aumenta excessivamente o volume de água. E vem esse volume de água, que se fosse vertical seria menor, mas ainda vem essas montanhas, lá tem uma montanha toda lateral, alta lá, certamente trouxe um fluxo de água muito grande. E certamente isso corroborou demais para essa tragédia que, infelizmente, levou muitas vidas e traz uma comoção nacional. Então, é difícil, nós vamos continuar construindo as nossas casas nas montanhas. Vamos continuar, mas há de se fazer um check-up nas cidades. Qual é a situação dessa montanha? É uma montanha rochosa? É uma montanha argilosa? É uma montanha argilosa siltosa? É uma montanha argilosa arenosa? É uma montanha que tem descampamentos? É uma montanha rochosa que é mais segura? Lá na Oscar Niemeyer, na Avenida Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro, caem muitas pedras lá também. Fecham até a Avenida Oscar Niemeyer lá, que lá também está de frente para o sol da manhã. Está de frente. Eles fecham lá. Mas por quê? Essa forma montanhosa, essa forma piramidal e alta variação térmica. O que se há de fazer? Grandes engenheiros nós temos. Então essa é a visão. Quando rompeu o Brumadinho, eu coloquei que essa questão de Brumadinho, na minha opinião, vieram os engenheiros do estrangeiro e disseram que ali foi liquefação. Mas eles não conhecem o clima aqui da região sudeste do Brasil, igual nós conhecemos, nós que moramos aqui. Liquefeito estava, sim, debaixo da barragem. Mas, se não fosse essa alta variação, essas grandes deformações, essa liquefação ela não teria encontrado essas fissuras e não teria derrubado aquela montanha, aquela barragem de Brumadinho, e nem a de Mariana. Disse uma engenheira, lá numa comissão lá da CPI do Senado, que não estava preocupada com o Brumadinho, porque a Mariana estava sendo carregada, Brumadinho estava sendo descarregado. Por que ela ia preocupar com o Brumadinho, se Brumadinho estava sendo descarregado? A única coisa que pode levar uma estrutura ao colapso é a variação térmica. A variação térmica é uma carga. Quando você vai fazer um prédio, uma ponte, você calcula as cargas das rodas do caminhão, faz uma linha de influência para poder calcular essa ponte. Um prédio, as cargas são o quê? O peso prova e as pessoas. Um estádio é a mesma coisa. Mas na estrutura de concreto, nós calculamos uma ponte para resistir às altas temperaturas, às altas variações de temperatura. E nas barragens? Nas barragens de concreto, com certeza. E nessas barragens, nesses montantes? Não há nenhum cálculo para poder fazer essa previsão. Então, a única solução é fazer proteções térmicas. Então, essa continua sendo a minha opinião. Brumadinho não caiu especificamente por causa da liquefação. Se ela tivesse sido protegida termicamente, não teria corrido as deformações. Sem as deformações, a liquefação não teria saído. Mas, como eu dei aula de fundações, obras de terra, eu sempre dizia para os alunos, toda vez que você faz uma obra de terra, você é o responsável.
Então, o autor, o responsável é quem fez. Quem fez os taludes que estão aí vindo também abaixo são os responsáveis. Então, eu estou dizendo essas coisas querendo ajudar dentro da minha experiência, sabendo que nós podemos evitar esses acidentes. E os prefeitos das cidades, eles podem fazer um mapa verificando a situação maior de risco dessas encostas. Então, uma casa é uma pequena estrutura. Uma casa sobre uma montanha, ela virou uma grande estrutura, uma vez que ela se acoplou àquela grande montanha. E se ela estiver sobre a montanha, também ia estar correndo risco, sobre a montanha.